Ser acusado de tráfico de drogas no Brasil não é fácil, é um crime extremamente sério, pela repercussão, pela consequência que gera para a sociedade e também para a pessoa que está sendo acusada. Eu vou falar um pouco nesse vídeo como se defender em relação ao processo de tráfico de drogas, quais são as especificidades de quem está se defendendo no crime de tráfico de drogas. Então, no Brasil, a gente tem uma lei específica para tratar dos crimes relativos a entorpecentes, substâncias ilícitas, que é conhecida como a Lei de Drogas, a Lei 11.343. E lá estão descritos alguns tipos penais relacionados com a prática de tráfico, com a utilização das drogas para uso próprio, né? A questão da associação para o tráfico de drogas, tudo isso está descrito lá na Lei de Drogas. Agora, o que vai definir se você vai responder por uso, se você vai responder por tráfico, se você vai responder por associação criminosa, por exemplo, é o contexto fático da investigação, o contexto fático do crime e do caso. Em 2024, o STF definiu alguns critérios para a gente considerar o que seria tráfico de drogas, o que seria o uso de drogas. Na época, esse tema até ficou meio polêmico, foi tratado de forma meio polêmica, porque se tratou como uma descriminalização das drogas, o que de fato não ocorreu. O que ocorreu ali foi a padronização de um entendimento do que seria a quantidade para você supor ou pressupor que aquela pessoa estaria com aquelas drogas para uso próprio. Uma tentativa, na verdade, de diminuir o número de prisões por tráfico de drogas, quando fosse caso de ser usuário, uma tentativa até de desinchar, diminuir a quantidade de pessoas dentro da prisão. Hoje, o número de pessoas presas por tráfico de drogas é enorme. Muitas dessas pessoas poderiam estar respondendo através de uma tornozeleira, respondendo preso em casa, ou de alguma outra forma menos grave. Então, essa é uma discussão para a sociedade, né, que é importante, mas importante também para quem está se defendendo desse crime. Então, se você tem um familiar, se você tem alguém conhecido, alguém querido que está respondendo o crime de tráfico de drogas, é importante você ter conhecimento sobre isso. Então, naquela ocasião, por exemplo, que o STF decidiu, né, falou lá sobre a quantidade de drogas, 40 gramas, né, seria a quantidade para a pessoa ser considerada usuário, né? Mas o STF também decidiu naquela oportunidade que, caso a pessoa esteja portando outros tipos de apetrechos, existe um contexto ali que comprova que aquela pessoa é realmente traficante de drogas, usa aquelas drogas para vender e não para uso próprio, independe da quantidade de drogas que ela esteja carregando. Então ela pode estar carregando, por exemplo, só um baseadinho de maconha, mas mesmo assim via ser considerado traficante, porque vai depender do contexto em geral e não somente da quantidade de drogas. Então veja, esse crime de tráfico de drogas, ele é um crime cercado de mitos, né? Se a pessoa só foi encontrada com um pouco de maconha, não vai responder pelo tráfico. Ou então, basta confessar na delegacia, afirmar que é usuário, que vai ser liberado na hora. E não é bem assim, tá? Precisa tomar cuidado, tanto na hora de se defender dentro da delegacia, se for autuado em flagrante, quanto se defender também no processo. É importante você notar que no momento de uma abordagem, por exemplo, você não fique tentando se justificar, se explicar, né? É importante contar com a presença de um advogado. A gente sabe que muitas vezes poderia haver algum tipo de induzimento para que fosse entregue as drogas, algum tipo de forçação de barra, mas esse tipo de questão tem que ser levada para o advogado para que ele possa apresentar a sua defesa da melhor forma, tá? Então, em relação a esse crime de tráfico de drogas, é possível a gente visualizar diversas teses defensivas, diversas questões processuais que podem ser alegadas em defesa de quem está sendo acusado. Tem cadeia de custódia da prova, a questão do ingresso forçado da polícia na residência da pessoa de forma irregular, nulidades processuais que podem ser verificadas em relação a laudo de drogas, em relação à quantidade de drogas, cadeia de custódia daquelas provas. Então, é um crime que também, tecnicamente, você consegue apresentar diversas justificativas, diversas linhas de defesa, tá?
para o seu processo. Então a defesa ela tem que ser técnica, tem que ser estratégica, porque a gente pode, por exemplo, alegar diversas questões relacionadas a nulidades dentro do processo. Veja que, por exemplo, se as drogas forem encontradas na residência da pessoa, mas não houve consentimento para que houvesse entrada na residência, essas provas podem vir a ser consideradas ilícitas futuramente. E isso pode gerar a ausência de materialidade e, por consequência, a absolvição daquele acusado. Então é importante a gente considerar, inclusive, pela chamada guerra às drogas, que é feita no Brasil, né, uma suposta guerra às drogas, vai haver bastante repressão em relação ao tráfico de drogas. E aqui a gente não faz uma análise se é certo, se é errado. A análise que a gente faz do ponto de vista jurídico muitas vezes, tem prisões realizadas em relação ao crime de tráfico de drogas que não seriam necessárias. Mas somente porque a pessoa está respondendo a esse crime, a pessoa vai ser presa, né? Então, muitas vezes, prisões com fundamentações genéricas, né? Só porque a pessoa está respondendo ao tráfico de drogas, que seria aí a fundamentação em relação à gravidade em abstrato do delito, né? E isso o STF, o STJ já tem decidido, tem várias decisões nesse sentido, de que não é possível prender a pessoa somente pela gravidade do crime de tráfico de drogas, né? É preciso preencher diversos requisitos para que essa pessoa fique presa. E aí o advogado, o defensor, vai levar essas questões para os tribunais, Tribunal de Justiça, depois lá para o STJ, para buscar obter a melhor defesa para o seu cliente. Então a gente já falou aqui rapidamente, por exemplo, questão de materialidade das provas, questão de ingresso ilegal na residência do acusado, do investigado. A gente já falou sobre cadeia de custódia das provas. A gente já falou sobre questão de prisão preventiva, né? Pode ser relaxada se ela for ilegal. A gente pode falar também sobre a questão, será que a pessoa ser primária de bons antecedentes muda alguma coisa quando ela está respondendo o processo de tráfico de drogas? Olha, ela pode vir a ser considerada o que a gente chama de tráfico privilegiado, tá? Que está lá disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, também é uma outra oportunidade defensiva, técnica, né, que pode ser considerada no processo e pode te ajudar a ter um resultado melhor. Lógico, tudo isso depende de uma análise do caso, da análise dos fatos pelos quais a pessoa está sendo acusada. E aí um papel importante do advogado nesses casos é buscar a celeridade no julgamento desse processo. Muitas vezes esses processos demoram, tá? Então uma pessoa que é deixada sem defesa ou que só tem o auxílio da Defensoria Pública, muitas vezes o processo dela termina demorando mais por falta de impulsionamento, né? Eu acredito que a gente, advogado, consegue de forma mais rápida e célere dar andamento nos processos, de forma geral, tá? E não é uma crítica à Defensoria Pública, por exemplo, mas se o processo está sendo cuidado por um advogado, a tendência é que ele seja mais célere, mais rápido, mais efetivo em relação ao tempo do processo. E esse é um dos grandes papéis que o advogado vai ter também em relação ao tráfico de drogas, né? Para que aquela pessoa não fique mais tempo na prisão do que deveria estar. Então, em relação ao tráfico de drogas, a gente tem uma das acusações mais comuns, né, que mais acontecem. E a pessoa que está sendo acusada, ela precisa ter ciência de que a defesa dela precisa ser estratégica, técnica e adequada para o caso dela. Porque cada caso você vai utilizar uma estratégia, uma tese defensiva diferente. A minha recomendação é que você não enfrente isso sozinho, que você não deixe o processo correr sozinho. Procure uma defesa técnica, procure um advogado que possa lhe auxiliar. Se você gostou desse vídeo, se você tem algum parente que está nessa situação, sendo acusado por esse crime, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário para que a gente possa saber como melhorar e que esse vídeo também possa chegar a outras pessoas.